Muito boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. A 11 de agosto deste ano, quando o país estava confrontado com uma violenta vaga de incêndios, o Primeiro-Ministro assumiu o compromisso de avançar rapidamente com a reforma da floresta para melhorar o seu ordenamento e promover a sua valorização económica. 2 meses depois, em resultado de um trabalho colaborativo entre várias ministras e ministros deste Governo, este Conselho aprova um conjunto de medidas legislativas que serão agora disponibilizadas para discussão pública, de modo a envolver nessa discussão a Administração Central e, sobretudo, as autarquias, a comunidade académica e a sociedade em geral, na escolha final das soluções a adotar e que foram propostas pelo Governo. Estas medidas confirmam a prioridade dada pelo Governo à reforma do setor florestal no quadro da valorização do território nacional e reconhecem a floresta como um ativo de enorme relevância estratégica para o desenvolvimento económico e para a sustentabilidade ambiental do país. Neste sentido, o Governo responde aos 3 grandes desafios que este setor enfrenta na atualidade, organizando o conjunto de medidas aprovadas em 3 grandes áreas de intervenção: titularidade da propriedade, gestão e ordenamento florestal e defesa da floresta, nas vertentes de prevenção e de combate aos incêndios. No que diz respeito à titularidade da propriedade, o Conselho de Ministros aprovou a criação do Banco de Terras e do Fundo de Mobilização de Terras, bem como a criação do Sistema de Informação Cadastral Simplificado, a propor à Assembleia da República. No que diz respeito à gestão e ordenamento florestal, o Conselho de Ministros aprovou a criação do regime de reconhecimento das sociedades de gestão florestal e de um novo quadro de incentivos e isenções fiscais para sociedades, em particular para sociedades que sejam integradoras de pequenas parcelas florestais, a simplificação das normas de funcionamento das zonas de intervenção florestal, a alteração do regime dos planos de ordenamento, de gestão e de intervenção no âmbito da floresta e o plano piloto de prevenção de incêndios florestais e de valorização de habitats naturais no Parque Nacional da Peneda Gerês. Finalmente, com o intuito de assegurar a defesa da floresta, o Conselho de Ministros aprovou a reestruturação do sistema de defesa da floresta contra incêndios, a revisão do regime aplicável à criação e funcionamento das equipas de sapadores florestais, a adoção do Programa Nacional de Fogo Controlado e a revisão do regime das ações de arborização e rearborização. Para mais esclarecimentos sobre as matérias hoje discutidas e aprovadas, passo a palavra ao Sr. Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural. Tem a palavra, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sra. Ministra. Boa tarde, Srs. jornalistas. Hoje é um dia histórico para a floresta portuguesa. Vai hoje ter início a reforma profunda da floresta, assente em vários pilares, tal que a Sra. Ministra da Presidência acabou de referir. Essencialmente, vamos atacar a questão do ordenamento florestal e diria que a decisão principal vai ser a incorporação nos PDMs municipais com caráter vinculativo para os particulares da componente florestal, respeitando os planos regionais de ordenamento florestal que estarão concluídos até março do próximo ano. Será dada aos municípios, será dado um prazo de 12 meses para concluir essa incorporação, 12 meses após a aprovação dos PROF, o que quer dizer que no prazo máximo de 15, 16 meses teremos o país completamente coberto por regras de ordenamento florestal, algo que era há muito reivindicado e ansiado. Uma segunda vertente desta reforma tem a ver com
a gestão profissional da floresta. Não é possível valorizar um ativo desta importância sem uma gestão profissional. E para que tal suceda, o Governo adotou um vasto conjunto de medidas. Desde logo, criou um novo tipo de sociedades, as sociedades de gestão florestal, que irão ser beneficiárias de um generoso regime de incentivos fiscais, em sede de IRS, em sede de IRC, em sede de imposto de selo, em sede de imposto de mais-valias, para atrair para a gestão da floresta capacidade de gestão. Para que tal suceda, será necessário ultrapassar outro enorme constrangimento. O constrangimento da ausência de conhecimento dos limites das propriedades e, em alguns casos, da ausência dos próprios proprietários. E, nesse sentido, acaba de ser criado um regime simplificado de informação cadastral e um procedimento que permitirá que todos os proprietários, com total isenção de custos e de emolumentos, possam, até 31 de dezembro de 2018, proceder ao registro das suas parcelas num balcão único e, desta forma, teremos não só a identificação e a delimitação geométrica dos prédios que, neste momento, não estão submetidos a qualquer informação cadastral, mas, simultaneamente, por exclusão de partes, vamos ficar a conhecer, finalmente, qual é o património sem dono conhecido. E é precisamente também sobre este património sem dono conhecido que o Estado pretende intervir, aproveitando e rentabilizando. Trata-se, como digo, em primeiro lugar, de ajudar os proprietários a identificarem o seu próprio património e, numa segunda fase, de permitir que o Estado assuma a gestão do património sobre o qual não foi possível identificar os respectivos proprietários. Foi criado o Banco de Terras, para onde este património e também o património de que o Estado já dispõe, o património rústico de que o Estado já é detentor, integrarão esse Banco de Terras, tal como integrará o património que vier a ser identificado como de terras sem dono conhecido. Integrados neste Banco de Terras, o Estado poderá geri-lo diretamente ou atribuir a sua gestão, no caso das propriedades agrícolas, a agricultores, dando preferência a jovens agricultores com formação, no caso das propriedades florestais, atribuindo-as a entidades diversas, com prioridade para as sociedades de gestão florestal, poderão ser constituídas por cidadãos, poderão ser constituídas por autarquias, poderão ser constituídas por parcerias de autarquias com outros acionistas, portanto, de uma forma bastante flexível, por forma a que este património que tem estado ao abandono e que tem sido tão responsável pela extraordinária dimensão dos fogos florestais passe a ser bem gerido num país completamente ordenado e, desta forma, poder criar riqueza e criar emprego. Põe-se a questão, e se o Estado assume a posse do património sem dono conhecido, assume a posse, e eu gostaria de sublinhar que assume a posse e não a propriedade, este património continuará a ser classificado como património sem dono conhecido, o Estado assume a sua gestão e, ao fim de 15 anos, se os proprietários não forem, entretanto, identificados, esse património passará para a esfera do Estado, mas durante todo este período, a qualquer momento que seja possível identificar um proprietário, este património ser-lhe-á, obviamente, restituído. Estas são, de facto, as pedras basilares desta reforma, enfim, a par de outras que têm a ver com reforços na prevenção, no combate, irão ser reforçadas as equipas de sapadores florestais, foram simplificados os procedimentos para facilitar o alargamento do número de zonas de intervenção florestal, que são outro tipo de agrupamentos de produtores florestais que visam a proteção e a exploração conjunta de parcelas florestais, enfim, num conjunto de uma dúzia de diplomas que foram aprovados e, como a Sra. Ministra acabou de referir, serão agora submetidos a um processo de discussão pública, porque queremos, sobre esta matéria, gerar o máximo consenso nacional. Porque se há matéria em Portugal que mereça consenso,
é seguramente a reforma da floresta. Temos ouvido reiteradamente enumerar as críticas, os problemas, os constrangimentos. Temos agora um conjunto de soluções e o Governo quer consensualizá-las com a sociedade, com as instituições políticas, desde logo com a Assembleia da República, mas também com as universidades, com as autarquias, com a sociedade civil, e é nesse sentido que iremos proceder, a partir do dia 7 de novembro até ao fim do mês de janeiro, a uma ampla discussão que espero que seja profícua, que possa contribuir inclusivamente para melhorar estes diplomas, mas que, sobretudo, permita estabelecer um grande consenso para uma reforma, que não é uma reforma de um ano, nem de uma década. Quando falamos em floresta, falamos, obviamente, numa perspectiva de muito longo prazo. E para ela queremos o máximo consenso nacional que creio que será possível obter em torno desta reforma. Muito obrigado. Muito obrigada. Estamos agora à disposição das senhoras e senhores jornalistas para responder a questões. Queria perguntar ao Sr. Ministro Reboulas Santos, a propósito dos planos de ordenamento e da alteração do regime jurídico, disse 12 meses para incorporação nos PDM. Se acha que esse prazo é suficiente? Sim, estamos absolutamente convictos que é um prazo mais do que suficiente, porque a incorporação da componente florestal no PDM não tem um grau de complexidade que tem a realidade urbana, que é aquela que intuitivamente associamos aos PDMs. Portanto, o período de 12 meses é um período manifestamente suficiente. Eu repito, 12 meses a partir do momento em que estejam aprovados os planos regionais de ordenamento florestal, que estão neste momento em revisão e cuja conclusão está prevista até ao final de março do próximo ano. Portanto, os 12 meses contarão a partir do dia 1 de abril do ano que vem. Sr. Ministro, perguntava-lhe, Fátima Pinto, RTP, perguntava-lhe se ao nível das espécies que temos na nossa floresta vai haver alguma limitação, restrição ou proibição de plantações. Falo em concreto do eucalipto. Este ano a grande parte da área que ardeu estava com muito eucalipto em condições deploráveis e gostava que me respondesse a isso. Muito obrigada. Sr. Ministro, por favor. A superação deste problema passa essencialmente pela questão do ordenamento florestal. E já dei nota das medidas que sobre essa matéria vamos tomar. Mas, especificamente sobre o eucalipto, este Conselho de Ministros tomou também uma decisão, que vai, aliás, na sequência do que está plasmado no programa de governo. Nós temos inscrito no programa de governo que o governo se comprometeria a travar a expansão do eucalipto. Neste momento, o eucalipto é a espécie dominante no nosso panorama florestal, com uma área que se estima ronde os 900 mil hectares, mas é uma matéria-prima de grande importância para a indústria da transformação e da produção de pasta de papel, de que o país exporta, mas a decisão que acabou de ser tomada e que irá agora ser posta à discussão pública vai no sentido de nós pretendemos não expandir a área de eucalipto, mas aumentar a produtividade da matéria-prima. Isto é possível aumentar significativamente a matéria-prima para a indústria sem que aumentemos a área florestal. E, nesse sentido, serão previstas e possíveis novas plantações de eucalipto, mas terão de ser por compensação de áreas de eucalipto que, entretanto, tenham sido abandonadas. Isto é, mantendo a área global do país, mas, como sabe, existem muitas áreas de eucalipto que, ao fim do terceiro, quarto corte, acabam por ficar ao abandono. Essas áreas poderão ser replantadas na mesma espécie ou poderão ser transpostas para outro local com melhores condições do ponto de vista ecológico. Portanto, em suma, haverá a possibilidade de novas plantação de eucalipto por compensação de áreas de eucalipto que, entretanto, ficaram abandonadas, desde que o cômputo geral da área global do país seja mantida, tendo nós a convicção que, com melhor aproveitamento e melhor gestão, é possível aumentar substancialmente a matéria-prima para a indústria. Miguel Ângelo Marques da SIC, eu gostava de lhe perguntar se foi feita alguma análise quantificada de quando ou qual será a influência que estas medidas poderão ter na diminuição dos fogos florestais e, se foi feita, quando é que ela poderá estar então em ação, digamos assim, quando é que veremos essa ação benéfica destas medidas?
Nós temos um conjunto de metas relativamente àquilo que é expectável que seja a área ardida todo o ano, porque não há nenhum sistema, nem nenhuma reforma que reduza a zero o risco de incêndio. O risco de incêndio, num país com as nossas características climáticas, existirá sempre. Portanto, o nosso esforço vai no sentido de reduzir ao máximo essa eventualidade. As metas que temos estabelecidas, que decorrem do Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, apontam para que essa área não deva exceder os 25.000 hectares ano. Este ano, foi um ano anormalmente mau, essa área foi triplicada. E, portanto, estamos convencidos que com a adoção deste conjunto de medidas poderemos atingir este objetivo e ultrapassá-lo. Naturalmente que o ordenamento florestal do país não se faz num dia, nem se faz numa década. E, portanto, será uma melhoria progressiva que será tanto mais rapidamente atingida quanto maior for a adesão a estas medidas. Portanto, se os estímulos financeiros que acabamos de criar forem suscetíveis, como pensamos, de trazer para a causa da gestão da floresta empresários, fundos imobiliários, enfim, uma floresta profissional, ela é associada a ordenamento, a sistemas de prevenção que reduzem o risco de incêndios. Portanto, diria que o grau de sucesso dessa nossa aposta vai decorrer, obviamente, do grau de adesão que ela vier a merecer da sociedade, que estamos convictos que quer o quadro de incentivos, quer o quadro de apoios, devo referir-lhes que estão disponíveis, por exemplo, para ações de florestação e reflorestação, até 2020, cerca de 200 milhões de euros. Próxima pergunta para a Lusa, se faz favor. Casimiro Simões, da agência Lusa. Sr. Ministro, estamos numa região, não é só a Serra da Lousã, mas sobretudo a Serra da Lousã, onde existe uma marca DOP de mel, e a cooperativa responsável pela gestão da DOP, a cooperativa Lousamel, que congrega cerca de 500 apicultores de vários municípios aqui à volta, disse recentemente que, por um lado, os eucaliptos, mas também as invasoras, são uma das causas do decréscimo atualmente, nos últimos anos, mas também para o futuro compromete a produção de mel de qualidade da região. Em que medida estas propostas aprovadas hoje, propostas legislativas, podem, não no caso do eucalipto, o Sr. Ministro já falou, mas no caso das invasoras, que é uma situação quase incontrolável, mas se de alguma forma poderá contribuir para travar esse problema. Não é? Seguramente, a floresta não é só produção de madeira, a floresta tem um uso múltiplo que queremos defender e estimular, e a melhor forma de defendermos a multiplicidade da floresta é, de facto, fazê-lo de uma forma ordenada e com uma gestão profissional. Portanto, a inclusão da componente florestal nos planos diretores municipais vai conferir aos municípios toda a capacidade de intervenção e de licenciamento sobre o equilíbrio das diversas espécies, naturalmente, que tem de ser compatível com os planos regionais que estão no patamar imediatamente acima. Portanto, quer se trate de controle de invasoras, quer se trate de licenças de plantação desta ou daquela espécie, tudo isso passará, dentro de 15 meses, a estar regulamentado à escala municipal, a quem caberá depois, naturalmente, a fiscalização com o grau de proximidade que os municípios permitem atribuir a essa função. Os municípios passam a ter também outras competências, no caso do eucalipto, para que, digamos, a expansão possa ser, pelo menos, moderada? Todas as competências. Cada município irá inscrever no seu plano diretor municipal, de acordo com as regras determinadas no plano regional de ordenamento florestal, quais as espécies e qual a dimensão de cada uma das espécies que podem ser plantadas nessa área geográfica. Boa tarde, António Ventura. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro se, relativamente aos sapadores florestais, o programa vai ser alargado, se vão ser criadas, quantas novas equipas vão ser criadas, se os apoios vão ser aumentados, porque não são desde 1999, e também perguntar se vai existir reforço da vigilância nos meses críticos de
de verão. Sabemos que há uma rede de vigilância, mas pergunto se essa rede vai ser reforçada. Perguntava também, por último, relativamente aqui ao fogo controlado, quem é que vai poder utilizar o fogo controlado e se já estão previstas as respectivas e necessárias e fundamentais ações de formação para os técnicos que vão usar esta técnica. Obrigada, Sr. Ministro. Muito obrigado. A questão dos sapadores foi outro diploma que foi aprovado, portanto foram redefinidas as competências por forma a melhorar e a tornar mais eficaz o funcionamento desta importante ferramenta de prevenção, que são os sapadores florestais. Iremos, já no próximo ano, reequipar 44 equipas, uma vez que muitas delas foram instaladas, viaturas, equipamentos, há 15 anos, e estão agora no fim do seu ciclo de vida. Iremos simultaneamente criar, até 2020, 29 equipas por ano, com o que representa quer o reequipamento, quer a construção de novas equipas, um esforço financeiro considerável. Iremos ainda redelimitar as competências e a área geográfica em que estas equipas exercerão as suas funções, reduzindo-a à escala do respectivo município. No que diz respeito ao reforço da vigilância, normalmente foi uma questão que foi igualmente abordada. Está em equação a possibilidade de introdução de novos instrumentos de vigilância, designadamente a vigilância aérea, com naves tripuladas ou não tripuladas, e, digamos, o Governo está a analisar com detalhe e a admitir a possibilidade de que quer a operação dos meios aéreos atualmente existentes passarem a ser operados pela Força Aérea Portuguesa. Naturalmente, tal só poderá ocorrer depois de concluído o prazo do contrato que vincula o Estado português às empresas que venceram esse concurso e que estão a exercer essa função, e, assim como no caderno de encargos da Força Aérea para a aquisição de novas aeronaves, estar contemplada a utilização para o combate aos incêndios. Sobre o fogo controlado, foi igualmente aprovado um diploma que institui o Programa Nacional de Fogo Controlado, para o qual está estimado um investimento anual da ordem dos 2 milhões de euros. Fogo controlado que irá disciplinar o uso do fogo por particulares e também disciplinar o uso do fogo por profissionais, neste caso os bombeiros e as forças habilitadas a lidar com o fogo, quer como instrumento de prevenção, quer como instrumento de combate aos incêndios. Sr. Ministro, Horácio Antunes, da Antena 1, falou na criação do Banco de Terras, na entrega desses terrenos de donos desconhecidos a novos proprietários e os atuais proprietários da floresta. Não, novos proprietários. Sim. Não são proprietários. Ok. Mas e os proprietários da floresta? Que obrigações vão ter, que implicações é que vão ter na gestão e na manutenção dos seus próprios terrenos? Haverá também implicações para quem possui terrenos florestais, quem tem já a floresta, no fundo? Nós estamos num país livre em que cada proprietário dispõe do seu património, naturalmente respeitando as regras gerais que para o exercício de cada atividade estão definidas. O que nós pretendemos, no caso da floresta, sobretudo na floresta que se situa a norte do Tejo, que é aquela que está instalada na zona do minifúndio, e como sabe, para que uma gestão profissional possa ter resultados, tem de ter uma dimensão que garanta resultados económicos, o que não é possível com pequeníssimas parcelas geridas isoladamente. E é por isso que o Governo pretende criar estímulos e incentivos para que os proprietários se organizem, constituam sociedades de gestão florestal ou zonas de intervenção florestal, concedendo um conjunto de estímulos e de incentivos, por forma a que essa gestão possa ter resultados tão produtivos quanto possível. Próxima pergunta para a TVI. Sr. Ministro, temos falado aqui, António Crespo da TV, temos falado aqui de propostas, de medidas de incentivo, medidas de controlo e de reforma da floresta. Eu perguntava-lhe se o Governo não tem, e de uma forma simultânea,
o apertar na justiça, ou seja, com leis mais severas para aqueles proprietários que têm ao abandono anos e anos as suas propriedades, e num outro capítulo, em caso de ser provado os incendiários, se as medidas não podem ser, ou as leis não podem ser bem mais apertadas, com uma justiça bem mais pesada. O Governo aprovou também um dos 12 diplomas que foram aprovados, tem a ver exatamente com deveres para a defesa da floresta. Portanto, e foram introduzidas alterações no diploma que já disciplinava essas matérias, no sentido de tornar mais exigentes, introduzir normas mais exigentes para, em particular, a limpeza das áreas circundantes a habitações e outras construções, conferindo inclusivamente a possibilidade a um proprietário de poder limpar no terreno do seu vizinho, se por acaso, por negligência, aquilo não fizer, e introduzindo o regime sancionatório respectivo. Última pergunta para a CMTV. Queria só perguntar a Mário Freire, CMTV. Queria só perguntar como é que estas medidas são tomadas, sendo que o próprio património florestal do Estado, em particular as matas nacionais, são alvo de crítica ao longo dos anos. Como é que vai ser feita esta gestão com o aumento da responsabilidade florestal por parte do Estado? Bem, o Estado, como sabe, é pequeníssimo, de uma pequena parcela do património florestal. Menos de 3% da área florestal pertence ao Estado. Somos um país em que uma grande percentagem da floresta é propriedade privada, cerca de 92%. E o Estado gere as matas nacionais em termos que são considerados de uma gestão boa. E a prova disso é que, por exemplo, neste ano não houve nenhum incêndio em matas nacionais. Portanto, isso é um indicador, certamente, que existe uma boa gestão e que se atua também de forma preventiva. Mas o Estado não é seguramente o melhor gestor da floresta. Nós pensamos que os melhores gestores da floresta são os produtores florestais. E é por isso que queremos ajudar os produtores, desde já, a identificar o seu património. Queremos estimular e atribuir benefícios aos produtores que se auto-organizam para gerir profissionalmente a floresta, e é por isso que atribuímos incentivos financeiros consideráveis, que no caso das plantações podem ir até 90% do custo total do investimento subsidiado a fundo perdido, e é por isso que financiamos também, como há pouco aqui foi dito, as equipas de sapadores florestais, que estão ao serviço das organizações de produtores e das autarquias, mas que são financiadas por dinheiros públicos. E há pouco esqueci-me até de referir, quando um senhor jornalista perguntou se íamos aumentar, vamos aumentar a dotação anual de 40 mil euros destas equipas de sapadores. Portanto, a gestão da floresta, naturalmente, cabe ao Estado dar o exemplo, gerindo bem os seus 3% de floresta, que são, do modo geral, florestas em que, em algumas delas, a função comercial e a função produtiva não é mais importante, mas o Estado quer naturalmente dar o exemplo, mas quer, sobretudo, estimular aqueles que gerem quase a totalidade da floresta nacional, que são os privados. Mais uma última pergunta. Eu queria só, como disse que era a última, fazer só uma questão, se calhar, à Ministra da Presidência, fugindo um pouco ao contexto, mas como é que analisa as críticas da vizinhança alemã em relação ao Orçamento de Estado? Bem, eu penso que o tema hoje é suficientemente importante para me dedicar a comentar declarações do ministro do outro governo. De certeza que o senhor ministro alemão não gostaria de ouvir de um governo de outro país, seja ele de Portugal ou de qualquer outro país europeu, a pronunciar-se, por exemplo, sobre a situação da banca alemã. E, portanto, acho que não tenho mais nada a dizer sobre isso. Não, não é preciso. Ele saberá. Muito obrigado. Muito obrigada, senhoras e senhores jornalistas, pela vossa participação, pela vossa espera e pelo vosso interesse sobre os temas que hoje foram discutidos neste Conselho. Boa tarde, obrigado.